E queridos irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, sou eu, pastor Manuel Fernando Lopes. Que Deus nos abençoe. Está frio aqui em São Paulo, né? Sou aqui da cidade de Guarulhos, né? Pastor presidente da Igreja Pentecostal Doutrina da Santidade de Deus, né? Estamos aqui com a campanha às 7 segundas-feiras, né? Evangelho de Lucas, capítulo número 18, a partir do versículo 41, né? Quando perguntou Jesus: o que queres que eu te faça, né? Amados e queridos irmãos, né? Em instantes, em alguns minutos, estaremos meditando na palavra de Deus, né? Você que nesta manhã, né, fria, né, aqui em São Paulo, né, acredito que hoje é dia 4 de agosto de 2021, né, vão entrando aí na live, né, vão deixando aí seus pedidos de oração, né, você que está com uma causa impossível, você que está problemático, você que está no vício, você que tem algum parente no vício, coloque aí o nome, né, do seu parente que precisa das vossas orações, né? Nesta manhã, antes de entrarmos na palavra de Deus, vamos estar orando, né, juntamente com a Igreja de Cristo, né? Já tem alguns irmãos aqui conosco, que Deus os abençoe, né? Coloca a tua mão sobre a tua enfermidade agora. Coloca a mão sobre o teu filho, tua esposa, teu esposo, né? Você que está desempregado, né? Pegue o currículo, levante ao céu, vamos orar. Deus é o Deus que abre porta aonde não tem porta. Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o médico dos médicos, né? Quando o médico da terra diz que não tem mais jeito, né? Desliga os aparelhos, né? Que não tem mais jeito. Fique sabendo de uma coisa: a última palavra, ela vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Me lembra uma passagem, quando Jesus chegou na cidade de Betânia e se deparou com as irmãs de Lázaro, né? E a irmã de Lázaro, ela disse uma coisa, né, que hoje de manhã eu amanheci meditando nessa palavra, quando ela disse para o Senhor Jesus: eu creio que o meu irmão ressuscitará naquele último dia. Porém, o Senhor Jesus chegou naquele lugar para que Lázaro fosse ressuscitado na mesma hora. Então, nesta manhã, fique você sabendo, tome posse dessa palavra. O Senhor Jesus, Ele está visitando a tua casa. A tua bênção, ela chegou hoje. A tua resposta, ela desce do céu hoje. E o Senhor, nesta manhã, está com os olhos como chama de fogo sobre a tua vida nesta manhã. Receba um milagre. Receba nesta manhã o milagre desta enfermidade, né? Dessa enfermidade que está te atormentando. Receba um milagre de cura nesta manhã. O Senhor Jesus, Ele está curando câncer. Ele está curando tuberculose. Ele está curando diabetes. Ele está curando AVC. Ele está fechando, né, a sepultura nesta manhã para te dar vitória em nome de Jesus Cristo, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, amantíssimo Rei da Glória, nesta manhã, Senhor, estamos aqui reunidos num só propósito, no propósito de adoração, no propósito nesta manhã de ouvir a tua voz falar conosco. Senhor Jesus, nesta manhã, Deus, alcança o coração, Pai, deste homem, desta mulher que está entrando por esta live, está nesta manhã de joelho dobrado juntamente conosco, orando, Senhor, em busca, clamando por um milagre urgente, um milagre sobrenatural. Ó Deus, eu creio nesta manhã que os anjos estão acampando ao derredor daqueles que o temem. O Senhor nesta manhã está com a tua espada de fogo, repreendendo, queimando
toda a investida do diabo nesta manhã, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio na vitória, eu creio na resposta. Senhor, quantos nesta manhã, Senhor, estão chorando, estão desanimados, estão, Pai, muitas das vezes entregando os pontos, estão, Pai, estão desanimados com o casamento, com o relacionamento, mas o Senhor é o Deus que, quando entra na batalha, entra para vencer. Senhor, nesta manhã, Jesus vai repreendendo agora este mal, em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção, receba o milagre da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, eu creio na vitória do povo de Deus. Senhor, este homem que está orando pela tua família, esta mulher que está orando pelo teu casamento, pelos seus filhos, Senhor Jesus, nesta manhã, Deus, vai entrando neste lar agora, vai entrando nesta família agora, no nome de Jesus Cristo, Deus. Eu creio na bênção e na vitória, no milagre sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Oramos, né, este período, né? Vamos, né, nesta manhã, né, em alguns instantes, alguns minutos, entrarmos na palavra santa de Deus. Você que, né, está entrando aí na live, né, fique à vontade, deixa seu pedido de oração, né? O Senhor Jesus, nesta manhã, Ele tem contemplado as tuas orações. O Senhor, Ele tem olhado para a tua vida, né, e tem esperado de ti uma posição, tem esperado de ti uma atitude de fé, uma atitude, né, de fé nesta manhã. Tome nesta manhã uma atitude de fé, para que o Senhor venha operar grandes milagres na tua vida. Irmãos, ficar de braços cruzados não adianta nada. Se nós não subirmos aos montes para orar, irmos nos cultos de oração, nos cultos de consagração, queimar a nossa carne, entregar a nossa vida a Cristo, renunciar, irmãos, os pecados, os costumes mundanos, o Senhor Jesus, nesta manhã, Ele quer operar grandes milagres, mas tem que ter renúncia, tem que querer mudar, né, o quadro da situação. O Senhor Jesus, Ele quer entrar na tua casa, Ele quer entrar no teu casamento, Ele quer entrar na tua saúde nesta manhã, mas abra o teu coração, abra a porta da tua casa. Que casa é essa, pastor? É a casa espiritual, né? A Bíblia nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus faz morada na tua vida, na minha vida. Quem sabe nesta manhã você acordou com essa casa espiritual toda suja, toda destruída, mas o Senhor Jesus, nesta manhã, Ele bate nesta porta. Abra a porta do teu coração, abra a porta desse templo espiritual. O Senhor Jesus, nesta manhã, Ele quer entrar e fazer morada. O Espírito Santo de Deus, Ele, nesta manhã, Ele quer entrar, né? Ele quer nesta manhã adornar a tua casa. Ele quer nesta manhã consertar o teu altar. O Senhor Jesus, nesta manhã, Ele quer mandar fogo neste altar, né? A Bíblia nos diz que diante dos profetas de Acera e de Baal, a palavra do Senhor nos diz que o profeta Elias dobrou o teu joelho, né? E antes que começasse o clamor, a Bíblia nos diz que ele viu aquele altar em Israel que estava todo destruído. Representava as 12 pedras de Israel. A Bíblia nos diz, as 12 tribos de Israel. A palavra do Senhor nos diz que Ele pegou cada pedra daquela e colocou no seu devido lugar, e ali reparou o altar em Israel que estava destruído. A Bíblia nos diz que Ele lançou o sacrifício, né? Para nós não alongarmos a mensagem. A Bíblia nos diz que quando Ele consertou o altar que estava fora do lugar, Ele orou a Deus. A Bíblia nos diz que diante dos seus inimigos, diante daquela grande dificuldade, né, muitos ali, irmãos, indagavam a Ele: onde está o teu Deus? Quem é o teu Deus? De onde Ele é? De onde Ele veio? O que Ele vai fazer? E nesta manhã eu quero vos dizer, profetizar na tua vida:
Deus, ele está mostrando um sinal nesta manhã. Um milagre está acontecendo nesta manhã. Você que está com câncer, você que está com as portas fechadas, nesta manhã você que está desviado da presença, dos concertos e da aliança do Senhor. Irmãos, a Bíblia nos diz que quando ele orou, o fogo do céu caiu. A oração de Elias não durou 1 minuto. Nesta manhã, você quer ver o operar de Deus na tua vida? Abra o teu coração. Deixa o Senhor Jesus entrar na tua vida hoje. Deixa Ele limpar a tua casa espiritual. Colocar tudo no lugar. Nesta manhã você quer ouvir a voz de Deus falar contigo? Você quer ver um sinal de Deus na tua vida? Começa a colocar o seu altar no devido lugar. Seu altar está derribado, destruído. Mas o Senhor Jesus nesta manhã, Ele manda você dobrar o teu joelho e orar ao Senhor. E Ele vai responder às suas orações, né? Louvado seja Deus. Vamos entrando aí na live, né? Vamos deixando aí os pedidos de oração, né? Vamos participar nesta manhã desta live, né? Louvado seja Deus. Vamos estar aqui esperando os nossos irmãos entrarem aí, né? Para nós fazermos, louvado seja Deus, né? Os pedidos de oração. É muito importante nesta manhã colocar os pedidos de oração. Todas as segundas-feiras, né, estamos com culto de campanha, né? A campanha que agora no momento, né, está em andamento. Segunda-feira agora é o 3º dia da campanha, né? Então, coloque o teu pedido. Impossível para o homem, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Faça como o profeta Elias, né? O altar está fora do lugar, né? Está quebrado, está destruído, né? Dobre o teu joelho diante de Deus, comece a consertar este altar. E Deus nesta manhã Ele quer fazer grande obra. Deus, Ele quer entrar na tua família, no teu casamento, né? Na tua vida sentimental, né? A Bíblia nos diz que para que Deus viesse ouvir e responder a oração de Elias, o sacrifício que ele colocará no altar, ele teve que consertar o seu altar. O altar de Israel estava tudo fora do lugar. A Bíblia nos diz que ele colocou as pedras do altar tudo no seu devido lugar, né? E a Bíblia nos diz que quando ele dobrou o joelho, né, clamou ao Deus do céu, Deus ouviu a tua oração. Deus ali respondeu com fogo, né? E ali queimou aquele altar. Mostrou para os seus inimigos, né, quem era o Deus de Elias. E nesta manhã, o mesmo Deus está aqui, ouvindo as tuas orações, ouvindo nesta manhã, né, os teus gemidos, o teu choro. Ele tem contemplado o arrependimento do teu coração. Quando se tem arrependimento, né, tem renúncia do pecado. Eu estava ontem numa rápida live, eu dizia que o crente, irmãos, que tem frutos de arrependimento, né, ele tem renúncia. O que é renúncia? É abandonar as práticas mundanas, abandonar o pecado em todo o seu âmbito que tem ocasionado problemas na tua vida espiritual. Então nesta manhã, aparta-te do mal, né? Faça como nos dias de Josué, quando Deus falou: não se aparte dos teus lábios as palavras deste livro, não se aparte de ti as palavras e os mandamentos do Senhor, né? Não acrescenta dores, né? Não nos deixa desprovido de conhecimento. Nesta manhã o Senhor Jesus, ele já está operando milagres, né? Ele já está nesta manhã, né, colocando as mãos nessa situação, né? Mas para que isso venha acontecer, temos que estar na sentinela,
temos que estar na vigilância, temos que estar na santidade, temos que andar na doutrina santa do Senhor. O mundo lá fora, né, jaz do maligno, já nas trevas, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, né, não tropeça, né, porque ele está na luz, e a luz é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus, né? Estamos aí, né, a minutos de nós entrarmos aqui na pregação da palavra de Deus. Compartilhe para que esta palavra ela venha chegar a corações, né? Sabemos que a pregação do Evangelho de Cristo, né, ela consiste em quê? Em vida eterna. O Evangelho que nesta manhã eu vos prego não é um Evangelho da facilidade, né? Continuar nas práticas mundanas, costumes mundanos, adultério, prostituição, fornicação, sodomia, homossexualismo. Não! O Senhor Jesus nesta manhã ele está aqui para te dar vida espiritual. O Senhor Jesus nesta manhã ele está aqui para quebrar este jugo, para quebrar essas algemas. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que Saulo de Tarso ele viu aquele resplendor, né, no caminho para Damasco. Ele caiu por terra. E quando ele se deu por si aquela luz, aquela voz que dizia aos teus ouvidos, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A Bíblia nos diz que ele dizia: Senhor, quem és? E ele dizia: sou eu, Jesus, a quem tanto tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os teus aguilhões. Se ele soubesse quem que ele estava, né, maltratando, né? E nesta manhã o diabo ele tem que saber com quem ele está mexendo. Ele está mexendo com um servo, uma serva de Deus. Está mexendo com um homem, uma mulher temente a Deus. Eu não estou aqui pregando religião. Eu não estou aqui pregando placa de igreja, porque placa de igreja não salva ninguém. Eu quero te dizer nesta manhã que mentoria religiosa não salva ninguém. Eu quero vos dizer nesta manhã que coach evangélico, né, autoajuda, né, para estima, não salva ninguém. O que salva é a pregação do evangelho do reino dos céus. A Bíblia nos fala acerca de um homem por nome João Batista. A Bíblia nos diz que a doutrina deste homem era muito pesada, era muito dura, mas uma coisa era certa, mas levava a crente para o céu. Nesta manhã eu quero vos dizer, né, deixar o pecado muitas das vezes, né, à primeira vista, parece ser até duro demais, mas lá na frente, quando a tua cabeça esfriar, você vai parar para pensar, né? Aquele pastor estava certo, né? Deixar o adultério, né, nos leva para o céu. Deixar a fornicação nos leva para o céu. Deixar a falsidade, né, leva o crente para o céu. Deixar, né, a mentira, né, leva o crente para o céu. Louvado seja Deus. Então, nesta manhã, produzir frutos dignos de arrependimento. O livro de Gálatas, capítulo 5, se não me fala a memória, fala acerca dos frutos do Espírito, né, e os frutos da carne, né? Os frutos da carne, né, elas pendem para as coisas carnais, as coisas infrutíferas dessa terra, né? Os frutos da carne, né, ela produz o que? O pecado, né, a destruição, né, o sofrimento, né, a mágoa, o choro, o rancor, né? Nós vemos ali coletivos de situações, né, que faz-nos pender as coisas carnais, que nos levam, irmão, a praticar coisas que desagradam a Deus. Mas se nós praticarmos os frutos do Espírito, e hoje o Senhor Jesus está te dando esta oportunidade, né, de começar a rever os seus preceitos e a praticar, né, e a fazer frutos do Espírito Santo de Deus, né?
que é o que? Falar a verdade, viver a santidade, amar o teu próximo, né? Orar pelos que te caluniam, orar pelos que te perseguem. Nesta manhã o Senhor Jesus, Ele está nos ensinando através da palavra de Deus, né? Por quê, irmãos? Porque os céus, né? Quando eu falo céu no sentido figurado, né? A palavra de Deus daqui a pouco vai nos explicar até mesmo de uma forma mais clara ainda do que eu estou te falando. Os céus, ele é tomado à força. E quando se fala tomado à força, não é de qualquer jeito, né? Devemos ter o que? Princípios, né? Para chegar aos céus, para tomar à força aquilo que nos está proposto. E como que é? Colocando Deus na parede? Não. É falando mal do teu irmão? Também não. É perseguir também os que te perseguem? Também não. Né? Não é dessa forma que tomamos o céu à força, né? É continuar no adultério? Não é. Isso não é tomar o céu à força, né? Achar que toda palavra que nos repreende para o nosso bem, né, para a nossa disciplina, é julgamento? Não, né? Porque muitas das vezes, quando a palavra de Deus, através da boca dos santos homens e mulheres de Deus, né, vos repreende, isso não é julgamento, né? Isso não é olhar para a tua vida, né, e querer apontar os seus erros. Não. É ensinar que você está errando, né, e pode muito bem lá na frente melhorar, né, os seus caminhos, né, e progredir espiritualmente. Capítulo 7, versículo 1, ali do Evangelho de Mateus, fala: não julgueis para que não sejais julgado. Com a mesma medida que medires o teu próximo, serás medido, né? Quem pensa ser tu, né, que repara o argueiro que está no olho do teu irmão, sendo que no teu tem uma trave, né? Vamos vigiar nessa parte. O Senhor Jesus, ele debatia com os escribas e fariseus, que viviam uma vida de hipocrisia, viviam uma vida de faz de conta. Hoje, vamos colocar bem claro, existem pessoas até no nosso meio que agem da mesma forma que os escribas e fariseus fizeram naquela época, sim, até mesmo pior, né, do que aquela época, aquele tipo de situação, né? Eles queriam apedrejar pessoas em adultério até a morte, sendo que muitas das vezes, olhando para dentro deles, pecados hediondos, né, ali permeavam aquela sociedade. E muitas das vezes, por causa da posição, né, elevada que eles tinham diante daquela sociedade religiosa da época, né, impedia que o povo viesse corrigir as suas falhas e os repreendê-los, né? Então o Senhor Jesus, ele usou, né, essa palavra, capítulo 7, versículo 1 em diante: não julgueis para que não seja julgado, né? Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele sempre foi observador da lei, né? Sempre dos estatutos da lei ele estava por dentro, porque o nosso Deus, ele é onisciente. A Bíblia nos diz que trouxeram, no capítulo 8 do Evangelho de João, uma mulher que estava no ato de adultério. A Bíblia nos diz que chegaram em Jesus e disse: olha, mestre, na lei de Moisés essa mulher deveria morrer, né? Eles queriam jogar em Jesus toda, né, toda a resposta, né, para essas situações. Queriam achar em Jesus um ponto, um erro, para que eles viessem, né, mostrar para todo o povo que não era bem isso, né, que representava Jesus em seu ministério, né, em Jerusalém. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, ele se agachou, começou a escrever com os seus dedos na areia, levantou. A Bíblia nos diz que ele usou um ponto muito importante dentro das leis e dos mandamentos de Moisés. Eles diziam que na lei de Moisés, né, pois na lei de Moisés também está escrito, né, amarás o teu próximo como, né, amarás, né, o teu próximo, né, a Deus, né,
como a ti mesmo. Amarás a Deus, né? O próximo, né? Como a ti mesmo, né? O Senhor Jesus, ele usou a própria lei para poder, né, quebrar, derrubar, né, a própria lei que eles usavam, a lei do amor, né? O Senhor Jesus, teu ministério, ele era fundamentado no amor, né? O Senhor Jesus disse, ó, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? A Bíblia não diz que ninguém, porque o consentimento, né, a consciência começou a pesar, porque sabiam aqueles homens que eles iam matar aquela mulher sem ao menos julgá-la dentro da lei. E o Senhor Jesus julgou aqueles homens dentro da lei, né? Como você vai amar a Deus se você não ama nem teu próximo, né? Se você não ama nem teu próximo, como você vai amar a Deus que você não viu, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? E ao teu próximo como a ti mesmo, né? Se você ama a Deus, você ama o teu próximo, né? Se você dá a tua vida até mesmo por Cristo, pelo Evangelho de Cristo, você dá pela vida do teu próximo. Quando eu falo a vida do teu próximo, eu não estou falando somente dos irmãos que sentam todos os domingos ali do teu lado, em dias de culto, não. Estou falando do teu vizinho que fala mal de você. Eu estou falando do mendigo que está na praça, precisando de uma ajuda, precisando de um abraço. Muitas das vezes ele não está nem precisando, às vezes, de R$1, de R$10 para pôr no bolso, um abraço. Pelo menos você sentar ali e ouvir ele desabafar a tua vida, né? Louvado seja Deus. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho da facilidade, né, só prega prosperidade financeira, né? Se você não fizer um currículo, tirar várias cópias e sair entregando aí nas empresas, né, a prosperidade não vai chegar na tua porta. O Senhor Jesus, ele fala, eis que eu estou abrindo a porta para ti, né? Porém, se você não tiver ação e atitude, né, essa porta, né, vai ficar, né, para outro dia. O Evangelho da facilidade prega isso, prega casamento, né, prega fogueira santa, sal grosso, prega o que? Feijão mágico, prega o que? Mergulho de Naamã, né? Mas não prega arrependimento de pecado, né? Não prega renúncia. Se você não ama, não tem capacidade de perdoar o teu próximo, você não renunciou ao pecado ainda. Você não aceitou Jesus de verdade, de alma, corpo e espírito, né? Quando você passa por cima do teu irmãozinho, né, você está, né, passando por cima dessa palavra. Ai daquele que passa por cima desse evangelho que vos está sendo pregado nesta manhã. Não estou ameaçando ninguém, não. É a própria palavra que vos fala, né? Quantos foram alertados através dessa palavra e não deram ouvido e morreram? A Bíblia nos diz acerca de Jonas, quando ele chegou na cidade de Nínive, né, e ele começou a pregar aquilo que Deus mandou dizer. Falou, olha, diga para esse povo se consertar, senão eu vou destruir a cidade. A Bíblia nos diz que quando esse homem ele começou a pregar, irmão, o rei, né, todo cheio de temor, mandou que todos da cidade viessem a jejuar, até mesmo os animais. Muitos anos se passaram, né? Segundo estudiosos, o povo de Nínive voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor ali destruiu a cidade, a antiga cidade de Nínive. Louvado seja Deus. Quem não lembra da cidade de Sodoma e Gomorra? Uma cidade perversa. Uma cidade cheia de libertinagem, cheia de homossexualismo, né? Cheia de prostituição. O pecado estava cheirando mal aos olhos de Deus.
Porém, ainda existia uma família de pessoas justas que moravam ali. E Abraão, né, como era tio de Ló, que com sua família morava em Sodoma e Gomorra, tá certo que foi uma decisão errada que ele tomou, mas Deus era na vida dele, porque existiam pessoas que oravam por ele, né? E nesta manhã, a igreja está orando por você que ainda não aceitou a Cristo, mas vive neste mundo, né, de perdição, este mundo que está afundado no pecado, no lamaçal do pecado. A Bíblia nos diz que Deus mandou fogo e enxofre naquela cidade, né? A Bíblia nos diz que o anjo ele tomou pelo braço, pela mão e falou para Ló e sua família: escapa-te, né, por sua vida, e sair pelos montes. Tá certo que a mulher dele olhou para trás, né, e virou estátua de sal. Todos conhecem essa passagem, sabe? Porque ela olhou para as coisas que para trás ficaram, né? Quantos nesta manhã sente o desejo no coração de mudar de vida, aceitando e renunciando ao pecado, mas não conseguem, porque olha para as facilidades deste mundo, né, e impede eles de se achegarem a Cristo. Mas uma grande destruição iminente está por vir. O Senhor Jesus, ele está voltando. Ele está próximo desde quando nós aceitamos pela fé. Louvado seja Deus, né? Não quero aqui ficar só em minhas palavras, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 15, louvado seja Deus. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Verso 16. Por modo algum precederemos que dormem. Eu repeti. Versículo 16. Por modo algum, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressurgirão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, né? Temos aqui alguns comentários, né, muito importantes acerca desta palavra, né, sobre os que estiverem mortos em Cristo desde a antiguidade ressurgirão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, né, logo após seremos arrebatados. Porém, existe a ressurreição até mesmo dos injustos para o grande julgamento, né, e a condenação eterna. Eu não estou dizendo acerca disso, mas o apóstolo Paulo, ele conserta um mal entendido em que havia na igreja de Tessalônica, né? Ele disse aos Tessalonicenses que essa palavra era para consolar uns aos outros acerca daquilo que eles aprenderam errado, acerca da ressurreição e do arrebatamento. Muitos ensinavam dizendo que os que estiverem vivos no dia da vinda do Senhor teriam melhor e maior privilégio do que aqueles que dormiram lá atrás. Porém, né, o Senhor Jesus, ele não faz esse tipo de acepção de pessoa. Porém,
né? Os que estiverem mortos ressurgirão primeiro. E nós logo após, né? Logo após, questão de minutos, né? Ao ressoar da última trombeta, né? Ao som do alarido, né? Com voz de arcanjo, né? Muitos dizem que o dia da vinda do Senhor será de uma forma que ninguém está esperando, ninguém vai ver. Mas, segundo a palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo aqui, ele faz essa ressalva, explicando melhor acerca da ressurreição. Ele diz aos Tessalônicos, né, que a volta do Senhor Jesus Cristo será para todos os olhos verem, né? Ele disse no dia que, na ascensão dos 40 dias, quando o Senhor Jesus ele foi recebido lá no céu, né? Após a sua ressurreição, sua morte na cruz, a sua ressurreição, ele ficou 40 dias, depois ele foi recebido no céu. E os discípulos e as pessoas que ali estavam, né? Supostamente as 500 e poucas pessoas, que nem todos perseveraram à espera do cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. Só 120, né, se encontraram no dia do derramamento do Pentecostes, né? A Bíblia nos diz que o anjo dizia: porque estás triste, varão Galileu? Os mesmos olhos que viste subir, verá descer. O Senhor Jesus ele estava falando acerca da ressurreição corpórea, né? Ressurgirão, né? Não é alegoria, né? Não é sentido figurado, é físico, é verídico, é verdadeiro. Todo olho verá. A Bíblia nos diz que com voz de arcanjo, ao ressoar da trombeta, todos ouvirão. Jesus ele não vai aparecer para uns e para outros, não. É para todos. Quando se fala que aqueles que ressuscitarem para ressurgir para o desprezo eterno, é porque eles vão voltar também juntamente com esses tais conosco que aqui estamos, né? Mas para a vergonha eterna. Igreja, é notório, né, que vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, né? Não sabemos exato, mas uma coisa é certa: uma cidade quadrangular já nos está preparada, esperando aquele grande dia. A Bíblia nos relata acerca da quantidade de pessoas. Serão milhares e milhares e milhares, né? O tribunal de Cristo, né? Como muitos dizem que o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus Cristo será, né, fechada ao público, fechado, né, não vista por todos os olhos, sendo que haverá o tribunal, né, os réus, né, o tribunal que acompanhará o justo juiz, que naquele dia abrirá o livro da vida, né? Os tessalônicos estavam aprendendo errado acerca da ressurreição. Todo olho verá, tanto para a glória do nosso Senhor como para o desprezo eterno. O profeta Daniel fala que muitos ressurgirão do pó da terra, uns para a glória do Senhor e outros para a vergonha eterna, né? Aí o apóstolo Paulo fala: consolai-vos uns aos outros, né, com essa palavra. Louvado seja Deus, né? Vamos nesta manhã, já de antemão agradecer ao nosso Senhor, aos nossos irmãos que nos acompanham, né? Deus os abençoe, né, que tem nos acompanhado até aqui. Eu sei que muitas das vezes não é exatamente aquilo que muitos querem ouvir, né? Muitos querem ouvir palavras que massageiam o ego, né?
palavras de autoajuda. Olha, continua do mesmo jeito, Deus é contigo, vai dar tudo certo, né? Não vou te dar um anzol, vou te dar o peixe, né? Hoje em dia é o contrário, o evangelho das facilidades, né? O Senhor Jesus, ele não vai te dar o peixe sem antes te dar o anzol. O Senhor Jesus, nesta manhã, ele não vai perdoar os seus pecados se você não tiver, né, coração quebrantado, né, tiver com arrependimento na alma, para poder receber de Cristo perdão, né? Fazer uma autoanálise daquilo que você precisa mudar, né? Olhando para dentro de nós sabemos que muita coisa precisa de mudar, né? Eu falei desde o início que quando o profeta Elias dobrou o joelho para orar, né, ele viu ali o altar que estava todo fora do lugar. Representava as 12 pedras que juntava aquele altar, representava as 12 tribos de Israel, né? A Bíblia nos diz que ele juntou as pedras, né, reparando o altar que estava, né, espalhado, destruído, né, quebrado. Orou, né? Não que Deus não viesse ouvir a oração do profeta Elias, mas porque Elias estava pagando um alto preço pelo pecado de Israel, né? Ele estava ali sofrendo, gemendo, chorando pelo pecado de Israel, né? Me faz lembrar quando Gideão ele foi derribar o altar que estava dentro de Israel, o altar de Baal, né? O povo estava tão cego, né, que eles atribuíam, né, o que estava acontecendo ao Deus de Israel. Só que não, o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, né? E o Senhor permitiu que eles caíssem nas mãos dos midianitas. Porém, o nosso Deus, ele nunca deixou de amar aquele povo. Ele nunca deixou de amar a tua vida, a minha vida, né? Ainda que nós venhamos errar, ainda que nós venhamos estar, né, na desobediência, ele nos dá, irmãos, oportunidade para que venhamos sairmos do calabouço, da situação. A Bíblia nos diz que Gideão, ele começou, irmão. Ele dizia, mas Senhor, se o Senhor diz que é comigo, cadê aquelas coisas, aquelas maravilhas que o Senhor fez no passado, quando o povo estava no Egito e atravessou o Mar Vermelho, né? Só que Deus, meus irmãos, ele é o mesmo Deus de longe, o mesmo Deus de perto. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no presente, né? Muitas das vezes nós deixamos brecha, afrouxamos a nossa vida espiritual. Muitas das vezes nos deparamos com a conformidade com a situação. Quantos estão conformados em viver a situação de pecado e desobediência? A vida só vai cada vez mais para trás, né? A Bíblia nos diz que Gideão, ele começou derribando o altar de Baal dentro da casa do teu pai, né? Isso foi feito pela madrugada, o povo foi lá reivindicar. Isso quase custou a vida dele. Os irmãos sabem, entrando na história, os irmãos vão ali saber. E a Bíblia nos diz que, pela presunção do coração do homem, Deus não permitiu que Israel vencesse com 30 mil homens, né? E nesta manhã, né, o Senhor Jesus, ele conhece a profundidade do seu coração. Ele conhece a profundidade do meu coração. Se nós estivéssemos, irmão, voando alto, né, em todos os aspectos e sentidos dessa vida, não estaríamos aqui, eu pregando, você ouvindo, né? Por quê, irmãos? Porque o mundo lá fora, né, jaz do maligno. O diabo esperando uma brecha para que ele possa entrar na tua vida e poder te enganar, né, com as coisas vistosas aos teus olhos, nas facilidades do mundo, as facilidades dos falsos profetas, facilidade das falsas profetisas. E Deus, nesta manhã, ele está nos alertando através da palavra. Lembra que já foi dito acerca da igreja
dos Tessalonicenses, né? Que pensavam e agiam de uma forma completamente diferente. Que o mesmo privilégio dos que morreram não era igual dos que vivessem. Porém, né, o nosso Deus, ele é o Deus daqueles que já se foram e um dia voltarão. E aqueles que estão, né, esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A Bíblia nos diz que muitos ficavam desesperados. Por quê, irmãos? Um dia, se essa geração ainda não contemplar a volta de Cristo, né, muitos de nós que aqui estamos vamos morrer, vamos adoecer, vamos envelhecer, vamos falecer, vamos morrer aqui nessa terra. É óbvio. Eu daqui 5 minutos, não sei, eu posso morrer, não sei o dia de amanhã, não sei daqui 5 minutos. Então por isso que nós devemos, né, cuidar da nossa casa espiritual, cuidar, irmãos, né, da nossa vida espiritual, né, porque o Senhor Jesus, ele pode voltar para mim e para você hoje. Amém? Que Deus os abençoe, né? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, né? Eu agradeço primeiramente a Deus, segundo os irmãos que aqui nos acompanharam, aqueles que visualizaram, aqueles que assistiram, nos acompanharam. Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo, né? Um abraço, um beijo no coração, que Deus os abençoe.